Leitura do dia 76/365 Juízes 13 a 15. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 17 de março de 2023 do Plano Anual. Juízes 13. Os filisteus viviam na região ocidental de Canaã, na costa do mar Mediterrâneo. Desde os dias de Sansão até o tempo de Davi eles foram os maiores inimigos de Israel. Eram guerreiros ferozes e obtinham vantagens sobre os israelitas em número, perícia, tática e tecnologia. Eles conheciam o segredo da confecção das armas de fogo, 1 Samuel 13 19-22. Mas nada disso fazia diferença quando Deus lutava por seu povo. Uma vez mais teve início o ciclo de pecado, julgamento e arrependimento. Os israelitas só buscavam a Deus, quando eram oprimidos pelo sofrimento, opressão e morte. Este padecimento não era causado pelo Senhor, mas como resultado de que ignoravam a Deus. Juiz e soberano. O que será necessário para que você siga o Senhor? Os avisos na palavra de Deus são claros. Se continuarmos a endurecer nossos corações contra o Todo-Poderoso, esperemos o mesmo destino de Israel. Sansão deveria ser nazireu, a pessoa que fazia o voto de ser separado para o serviço de Deus. Os pais de Sansão fizeram o voto por ele. O voto nazireu era algumas vezes temporário, mas no caso de Sansão, era para toda a vida. Como nazireu, ele não poderia cortar seu cabelo, tocar num cadáver ou beber qualquer coisa que contivesse álcool. Embora costumasse julgar de forma deficiente e pecar terrivelmente, Sansão fez grandes realizações quando determinou separar-se para Deus. Neste sentido, ele parecia com a nação de Israel. Enquanto os israelitas permaneciam fiéis a Deus, a nação prosperava. Mas cometiam terríveis pecados quando ignoravam o Senhor. Porque o anjo manteve seu nome em segredo. Naqueles dias acreditava-se que se o nome de uma pessoa fosse conhecido, conhecer-se-ia então o seu caráter e saber-se-ia como controlá-la. Ao segredar seu nome, o anjo evitava que Manoá o revelasse. Ele também pretendia afirmar que o significado de seu nome era um mistério além da compreensão humana. É maravilhoso demais para ser compreendido. Manoá pediu uma resposta ao anjo que ele próprio não entendia. Algumas vezes fazemos perguntas a Deus e não recebemos a resposta. Isto não significa uma desconsideração de Deus. Podemos às vezes pedir um conhecimento que está além da nossa habilidade de compreensão ou aceitação. Manoá fez uma oferta de manjares ao Senhor, com grãos, azeite e farinha, para a composição do bolo asmo. E queimado no altar juntamente com o holocausto, um cabrito. A oferta de manjares, descrita em Levítico 2. Era oferecida a Deus como sinal de honra, respeito e adoração. Como um reconhecimento de que a alimentação israelita era dada pelo Senhor, eles deviam suas vidas a Ele. Com a oferta de manjares, Manoá demonstrou seu desejo de servir a Deus e demonstrou respeito. A tribo de Sansão, Dan era semi-nômade e peregrinava em sua herança que ainda não fora conquistada plenamente. Sansão provavelmente cresceu neste ambiente de guerra e anseio por um território permanente. Na verdade, suas visitas ao acampamento do exército entristeceram o seu coração e o Espírito de Deus começou a prepará-lo para ser o juiz do povo e líder contra os filisteus. Talvez algumas coisas entristeçam seu coração. Isto provavelmente seja uma indicação das áreas através das quais o Senhor deseja usá-lo. Deus utiliza vários meios para nos conscientizar e nos preparar.
características hereditárias, influências do meio ambiente e experiências pessoais. Assim como Sansão, esta preparação sempre tem início antes da fase adulta. Seja sensível à liderança do Espírito Santo e às suas incumbências. Deus o prepara para a realização de algo muito importante. Seu passado pode ser mais útil do que você imagina. Juízes 14. Os pais de Sansão opuseram-se a este casamento com a mulher filisteia por dois motivos. 1. Era contra a lei de Deus. Êxodo 34, 15 a 17, Deuteronômio 7, 1 a 4. Um exemplo do que acontecia quando os israelitas se casavam com pagãos pode ser encontrado em Juízes 3, 5 a 8, e 2. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. O casamento com uma odiada filisteia seria a desgraça da família de Manoá. Mas o pai de Sansão cedeu ao pedido do filho e permitiu o casamento, embora tivesse o direito de recusá-lo. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele então pôs Deus de outra forma a não ser nesta capacidade de se tornar santamente. Este relato refere-se à excepcional força física invencível, dada a Sansão pelo Espírito Santo. Se vós não lavrasseis com a minha novilha significa se vocês não tivessem manipulado minha esposa. Se não tivessem ameaçado sua mulher, nunca teriam descoberto a resposta para o seu enigma. Sansão agiu impulsivamente e usou o dom concedido por Deus com propósitos egoístas. Hoje, o Senhor distribui talentos e habilidades para a igreja. 1 Coríntios 12, 1. O apóstolo Paulo declarou que estes dons precisam ser usados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Utilizar esta capacidade com propósitos pessoais é roubar a força da igreja e dos irmãos em Cristo ao usar os dons que Deus lhe concedeu. Assegure-se de que ajuda os outros, não apenas a si mesmo. Juízes 15. A resposta de Sansão em 15:11 conta-nos a história deste capítulo. Assim como me fizeram, eu fiz a eles. A vingança é um monstro indomável. Um ato de retaliação leva a outro. É um bumerangue que não pode ser atirado sem voltar para o atirador. O ciclo da vingança só pode ser detido através do perdão. A força do Senhor veio sobre Sansão, mas ele se orgulhou e ostentou apenas a sua capacidade, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri 1000 homens, disse ele. O orgulho pode nos usar para tornarmos o crédito pelo trabalho que temos feito apenas através da força de Deus. Sansão estava física e emocionalmente exausto. Após uma grande vitória pessoal, sua atitude rapidamente declinou a autopiedade: morrerei eu, pois, agora de sede. Ficamos mais vulneráveis emocionalmente após um grande esforço ou quando enfrentamos enormes dificuldades. Grandes realizações costumam ser seguidas de severas depressões, assim, não se surpreenda ao sentir-se esgotado após uma vitória pessoal. Durante estes momentos de vulnerabilidade, evite a tentação de pensar que Deus lhe deve alguma coisa pelos seus esforços. Foi o poder dele que proporcionou a sua vitória. Concentre-se em manter suas atitudes, ações e palavras voltadas para o Senhor e não em si mesmo. Aparentemente Sansão foi escolhido para ser juiz de Israel após sua vitória sobre os filisteus.